Descobertas bíblicas fascinantes têm. Foram descobertas na antiga Shiloh. Esta é a parede que separaria o santo do santíssimo. Escavações recentes na antiga Shiloh. Descobrimos informações bíblicas de tirar o fôlego. Descobertas. Antes consideradas mito, o próprio solo agora revela a terra de Josué. Divisões. O fervoroso de Hannah. Orações e o sagrado do tabernáculo. Paredes esculpidas em pedra e osso. Depois, 3.000 anos. É aqui que Josué entra. Dividiu a terra entre as 12 tribos, onde Ana orou por um filho, e onde o tabernáculo permaneceu de pé por 40 anos. Camada por camada. Arquitetura e relíquias sacerdotais estão em consonância com as escrituras, de maneiras que ninguém previu. Isso não é teoria. É a arqueologia reescrevendo nossa origins. Essas descobertas poderiam transformar nossa compreensão dos primeiros capítulos da Bíblia até o fim para testemunhar as descobertas. Isso deixou os especialistas sem palavras. Coração escondido. Muito antes das pedras de ouro de Jerusalém. Chamou a atenção do mundo. Houve uma colina tranquila chamada Shiloh. Ela se elevava suavemente, acima dos campos ondulados da antiga Efraim, longe de grandes palácios ou da cidade densamente povoada. Paredes. No entanto, essa ascensão humilde guardava um poder. Nenhuma fortaleza se comparava. Era onde as pessoas vieram para falar com Deus. Segundo as antigas histórias, a Arca de, o pacto encontrou seu lar pela primeira vez aqui. Foi aqui que você veio para se conectar com Deus. Jerusalém continua sendo uma cidade pagã por mais 300 anos. A arca está aqui. O tabernáculo está aqui. E é aqui que você veio para se conectar com Deus. Quando as tribos reivindicaram seu lugar em a Terra Prometida, eles se reuniram em Silo armará a tenda da congregação. Dia após dia, aquela tenda permanecia sozinha. Contra o céu aberto, um farol para todos. Israelita em busca de orientação ou esperança. Mas a história de Shiloh se torna ainda mais humana quando você conhece seu povo. Havia Eli, o velho sacerdote cuja mão tremia enquanto ele cuidou da lâmpada para manter a luz de Deus acesa, queimando. Havia Hannah, uma mulher, marcados por anos de braços vazios, que choraram tão profundamente que suas lágrimas caíram como chuva, no chão empoeirado. E havia Samuel, o menino cuja voz foi a primeira a mudar, a quietude da noite quando Deus falou diretamente para ele. Por 300 anos, Shiloh permaneceu incontestado o coração de a fé de Israel. Mas quando ocorre o desastre, finalmente atacaram, quando os filisteus invadiu e tomou a arca, o choque reverberaram muito além das ruínas de Shiloh. Tendas. O profeta Jeremias mais tarde realizou. Aquela queda serviu como uma lição severa. Perdido do seu caminho. E até mesmo o mais forte, a firmeza pode ruir. No entanto, embora a Bíblia marcou o fim de Siló, a terra manteve sua segredos. Pedras que outrora sustentaram altares. Jazia enterrada sob séculos de sola. Ossos de animais sussurravam sobre o passado. Sacrifícios. Vigas de madeira apodreceram, deixando apenas leves marcas na argila. Eis o enigma que atraiu a modernidade. Exploradores. Porque Shiloh tinha pulso. Desapareceu tão completamente. E se por baixo, aquelas ruínas silenciosas, as peças que faltam, que parte da história de Israel ainda estava por ser descoberta? O coração de Shiloh estava escondido à vista de todos. Ainda pulsava, pronto para revelar verdades que poderiam mudar tudo nós. Acho que sabemos. O santuário escondido. Em 2017, o Dr. Scott Stripling e sua equipe, a equipe iniciou uma nova escavação em sítios arqueológicos antigos. Shiloh e o que eles descobriram poderia reescrever a arqueologia bíblica. Até 2019. Stripping levou Chris Mitchell, da CBS News, para a CBS News, ao local, e mostrou-lhe grande descoberta. Os restos de grande estrutura retangular que remonta à Idade do Ferro, a época de Eli e Samuel. Mas esta não era uma ruína qualquer. Era layout, tamanho e orientação. Correspondia à descrição bíblica do tabernáculo encontrado em Êxodo, capítulo 26. 27, 38 e 40. O tabernáculo. De acordo com a Bíblia, tinha muito layout específico,
A entrada estava voltada para leste, enquanto o lugar mais sagrado, o santuário interior, ficava a oeste. O detalhe se repete em vários locais. Passagens e reforçadas por Ezequiel. Visão onde a glória do Senhor entra no tabernáculo pelo leste. É exatamente assim que essa antiga, a estrutura foi construída. Stripling apontou, fora do alinhamento leste-oeste das muralhas, e explicou como o espaço foi dividido, em uma proporção de 2:1, assim como no tabernáculo, que tinha um lugar sagrado e um santíssimo lugar. Se estivermos certos, Stripling disse. Mitchell, este local aqui pode ter, carregavam a Arca da Aliança. Alguns. As paredes de pedra ainda estão de pé, com mais de 2 metros de altura, alto. O chão, intocado por mais de 3.000 anos, fica exatamente onde o moção. A cronologia bíblica situa o tabernáculo em Shiloh. Durante séculos, os críticos descartou a ideia de que qualquer coisa de esse período poderia sobreviver. Quanto mais, combinam tão precisamente com a Bíblia. Mas agora, com medidas e orientação em consonância com as Escrituras, esse argumento é enfraquecendo rapidamente. Stripling enfatizou que não se trata de forçar uma crença. O ego de Deus não se fere, disse ele. Pessoas, pode questionar. Isso é justo. Mas as evidências falam por si. As descobertas da equipe em Shiloh vai além da especulação. Eles descobriram uma estrutura maciça alinhada, leste a oeste, com proporções idênticas e o que a Bíblia descreve. E eles encontraram. Está no único lugar onde a Bíblia diz que o tabernáculo estava diante de Jerusalém, como centro espiritual de Israel. Seja você cético ou crente, a descoberta é difícil de ignorar. Poderia ser o local onde a Arca da Aliança estava. A aliança repousou onde Eli serviu, onde Samuel ouviu a voz de Deus, e onde Israel encontrou seu Deus pela primeira vez em um local sagrado. Tenda armada exatamente como nas Escrituras, descrito, voltado para o leste com santidade em seu coração. Mas justamente quando as estruturas, o projeto começou a chamar a atenção. O terreno, as proximidades ofereciam algo ainda mais surpreendente: ossos e ouro, de Stripling. A equipe descobriu um enorme depósito ósseo em Shiloh é conhecida como Favisa. Desde então, eles encontraram mais de 100.000 animais, ossos e fragmentos de cerâmica em uma área, sozinho. A cada dia, novos fragmentos emergem. Esses ossos datam da época de Josué, levado para longe da cidade. Vantagem após cada sacrifício. Aqui, fora do acampamento, fiéis criaram um lixão sagrado onde eles deixaram o que restou das oferendas. Os ossos dos animais contam uma história clara. Greater than. Não aparece um único osso de porco entre deles. Apenas espécies kosher. Ainda mais. Impressionante. Os ossos provêm principalmente de lado direito de cada animal. O detalhe coincide com Levítico, que diz que os sacerdotes receberam o peito e o flanco direito do animal como sua parte durante as ofertas. Mais de 3. Ao longo dos séculos, esse padrão se repetiu. Camada sobre camada. Minúsculas camadas de solo. Ou a microrigografia mostra um processo lento, mas acúmulo constante de restos de sacrifícios, sob a terra. Fragmentos de cerâmica jazem misturados com os ossos. Cada fragmento pode datum do final da Idade do Bronze. Também, por volta da época de Josué, liderança. Essa cerâmica ajuda a confirmar a idade do depósito. Os fragmentos incluem recipientes para beber usados, para bebidas. O que é incomum é como eles estão completos. A maioria das peças pode ser, e depois remontados, formando um todo. Vasos. Isso sugere que estes não eram restos do dia a dia, mas objetos sagrados. Após derramarem sua oferenda líquida, os fiéis deixaram os vasos quebrados, atrás, tratando-os como parte deles. Presente. Ainda mais notáveis são os de ouro. Descobertas. Até agora, o Dr. Stripling. A escavação revelou 4 pequenas pedras de ouro. Objetos, que parecem ter formato de estrela. Pingentes, recuperados a uma taxa de cerca de 1 por semana. No mundo antigo, as pessoas raramente perdiam ouro. Esses objetos devem ser oferendas deixadas junto com o sacrifícios de animais e bebida, libações, sem moedas ou papel moeda.
O ouro era o presente mais valioso. O fiel poderia dar uma contribuição para demonstrar sua devoção. Esse tipo de depósito ósseo é único em Shiloh. Não existe nenhum local semelhante em Jerusalém. Aqui, os pesquisadores finalmente podem. Veja em primeira mão como o sistema de sacrifícios realmente funcionou. Ossos, cerâmica e ouro se agrupam em o mesmo nível ao lado do estrutura que se acredita ser o tabernáculo. Essa proximidade faz sentido. Fiéis fariam suas oferendas bem em frente. A tenda sagrada, Dr. Stripling, trouxeram um especialista em ossos de animais, um arqueólogo do zoológico, para estudar o depósito no local. Com especialistas, com os olhos, a equipe identifica cada espécie, sua idade e até mesmo seu sexo. Em outras palavras, partes do local, eles encontraram animais de trabalho antigos, com desgaste ósseo, mas aqui os ossos pertencem ao abate de animais jovens, animais. Viés do lado direito, kosher. Seleção e idade dos animais. Todos. Apontar para o uso ritual. Observando. Adiante, a equipe terminará a escavação. Analisar cada osso e fragmento de cerâmica e publicar seus resultados. Seu trabalho promete uma imagem mais clara da fé em Antigo Israel. Graças a este sagrado depósito de ossos e ouro, podemos em breve entender como a adoração realmente acontecia. Local in Shiloh. Mais de 300 anos. De sacrifício registrado não apenas em santo, livros, mas no próprio solo sagrado, lojas. No verão de 2019. Mais profundo. Trincheiras em Shiloh revelaram fileiras de Grande Pathoi. Color israelita antigo. Potes de vidro empilhados no que parecia ser depósitos espalhados pela cidade. Estes, grandes jarros outrora, continham grãos e frutos. Os dízimos trazidos por fiéis devem apoiar o local sagrado. A equipe do Dr. Stripling descobriu mais potes à medida que a estação avançava. Cada um, uma testemunha silenciosa de séculos de devoção. Perto desses depósitos, arqueólogos encontraram um kobit, um objeto ritualístico, cálice ou taça, provavelmente usada em cerimônias religiosas. Sua forma e desgaste sugerem que desempenhou um papel importante. Papel nas oferendas ou bebidas no tabernáculo, reforçando a ideia de que Shiloh era mais do que um simples acampamento. Era um centro de culto completo. Mas a descoberta mais emocionante foi um pequeno romance. Cerâmica. O Dr. Stripling segurava de 2,5 a 3 polegadas em formato de fruta. Enfeite completo, com pequenos ganchos para penduradas. Romances semelhantes têm. Só foi encontrado em locais conhecidos. Locais levíticos, ele observou. Quase um século atrás, uma peça correspondente surgiu em uma escavação anterior. Mas a ligação com Shiloh não foi reconhecida, até agora. A romã carregava profundamente significado. No livro de Êxodo, o alto, a túnica do sacerdote, era adornada com romãs azuis, roxas e escarletes, alternando com sinos dourados. Durante 300 anos, sacerdotes serviram em Siló, vestindo roupas que refletiam exatamente isso. Motivo. Encontrando esta romã aqui, vinculava o local diretamente à Bíblia. Texto. O Dr. Stripling explicou que a terra de Israel oferecia 7 terras sagradas, alimentos, 2 grãos e 5 frutas. Apenas um item entrou na presença de Deus. A romã. A romã. Um dos principais motivos do tabernáculo no templos. Ele disse que é o único sagrado, fruto que vai à presença de Deus. Essa pequena fruta de cerâmica era então mais do que decoração. Era um poderoso símbolo de fé e identidade, pendurado dentro ou perto da barraca, onde os fiéis encontraram Deus. Os jarros, o cálice e a romã vieram da mesma camada arqueológica, confirmando seu uso durante o período inicial do israelita. Período. Fragmentos de cerâmica, datados do final. Idade do bronze, também para coincidir com a época de Josué. Ossos de animais encontrados. Nas proximidades, foram encontrados restos de sacrifícios, depositado em um favisa organizado. Agora, as salas de armazenamento e seus conteúdos pintou um quadro mais completo. Shiloh não era um acampamento improvisado, mas bem organizado. Centro religioso, portão de Siló. Em seguida, a equipe de Stripling fez uma descoberta reveladora.
um portão enorme, complexo. Não uma pequena saída lateral como a primeira. Pensamento. Em vez de uma simples interrupção, na parede, eles descobriram espessa. Aterros e imponentes pilares de pedra marcavam a entrada para o centro da cidade. Em sua primeira temporada, a equipe removeu a rampa de terra conhecida como Glosses, que outrora protegia as fundações de invasores. Por baixo, encontraram uma enorme muralha externa. Em seu centro, havia uma abertura que não deveria estar ali se fosse apenas uma barreira defensiva. Retornando na temporada seguinte, eles escavaram mais fundo e expuseram 5 camadas de pilares de pedra maciços, paralelos à muralha. Uma parede transversal formava um amplo espaço com várias câmaras. Ficou claro que haviam encontrado a câmara do portão externo da antiga Siló. Este portão não era uma simples porta. Nas cidades da Idade do Bronze, os portões eram centros com várias câmaras. Comerciantes montavam barracas, viajantes trocavam mercadorias, e até mesmo visitantes estrangeiros podiam entrar na câmara externa, desde que permanecessem fora do santuário interno. O portão desempenhava muitas funções: posto de segurança, mercado, tribunal e local de encontro religioso, tudo em um só. Ela marcava a fronteira entre a vida cotidiana e o solo sagrado. A estrutura em Siló é anterior aos famosos portões do rei Salomão. Exemplos semelhantes aparecem em Megido, onde um portão externo do mercado leva a um portão real interno menor. Mas o portão de Siló é ainda mais antigo, construído na mesma época que o tabernáculo. Stripling destacou que encontrar tanto a planta do tabernáculo quanto este portão em uma única escavação é raro. No meu mundo ideal, disse ele, eu esperaria encontrar o portão e o tabernáculo. Aqui, conseguimos ambos. O portão também carrega uma poderosa história bíblica. É o local onde Eli, o sumo sacerdote, soube que a Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus. Dominado pela dor, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora deu à luz nas proximidades e chamou a criança de Icabade, que significa a glória partiu porque a arca se foi. Esse momento trágico se desenrolou nesta mesma câmara do portão. Os arqueólogos mapearam a planta exata, uma entrada ampla ladeada por pilares que levavam a um pátio interno quadrado. Cada pilar foi cuidadosamente talhado e posicionado, demonstrando habilidade e planejamento organizado. As muralhas se erguiam altas para sustentar portões ou portas de madeira, que há muito apodreceram. A equipe ainda não alcançou a base da fundação do portão, o que sugere que camadas ainda mais antigas se escondem abaixo. A descoberta do portão de Siló transforma nossa visão do local. Não era apenas um acampamento temporário. Possuía um portão completo, capaz de abrigar comércio, administração, justiça e culto, tudo ligado à presença do tabernáculo. As pessoas se reuniam ali 3 vezes por ano, trazendo dízimos, oferecendo sacrifícios e se encontrando no mercado sob as colunas vigilantes. Câmara do Portão Interno. A equipe do Dr. Stripling revelou o portão interno da antiga Shiloh, onde os líderes da cidade realizavam suas audiências. Este portão não é apenas uma porta. É uma fortaleza da justiça e da cerimônia, construída com precisão em cantaria. A parede principal do portão tem 5,3 metros de espessura. Em cada face, 1 metro de pedra finamente talhada sustenta a estrutura. No interior, em vez de entulho solto, camadas de blocos trabalhados formam 2 câmaras embutidas. Essas câmaras teriam um acabamento impecável, talvez rebocadas ou pintadas para impressionar todos os visitantes. Atrás da muralha principal fica a Câmara do Líder, um cômodo recuado situado dentro do próprio portão. Ali, o ancião ou juiz da cidade se sentava para ouvir disputas e proferir decisões. Imagine um espaço coberto, protegido do vento e do sol, onde decisões importantes moldavam a vida em Siló. Registros escritos do Egito, conhecidos como Cartas de Amarna, mencionam que Siló era uma cidade fundamental. Um governador egípcio chegou a morrer justamente neste portão, provavelmente durante uma revolta. Mais tarde, esse mesmo portão testemunhou outra queda trágica, quando o líder sacerdotal desmaiou ao saber da captura da arca. 2 mortes antigas, ligadas por este mesmo local, ecoam pelas pedras. Os viajantes entravam pelo norte, passando pelo portão externo, depois pelo portão interno e, finalmente, subindo em direção ao coração da cidade.
O caminho que percorriam é hoje chamado de Estrada do Patriarca. Um mensageiro que percorresse 42 quilômetros desde a fronteira chegava aqui primeiro. Esta câmara era o ponto de recepção de todas as notícias, boas ou trágicas. Ainda é possível ver a camada de destruição na estratigrafia. Logo acima da rocha matriz, encontra-se uma espessa faixa de pedra e cinzas desmoronadas, que marca o momento em que os inimigos romperam o portão e destruíram a cidade. Acima dessa camada, as cores do solo mudam novamente, mostrando como Shiloh foi reconstruída e utilizada ao longo dos séculos. À medida que escavam, a equipe coleta amostras de solo em cada nível. Eles usam a técnica de flotação para extrair sementes e minúsculos artefatos, revelando o que as pessoas comiam e plantavam. Cada mudança na textura do solo conta uma história. De épocas de colheitas exuberantes a momentos de crise, há até mesmo um sussurro de uma história perturbadora aqui. Na década de 1930, um antigo diretor de escavação adoeceu enquanto trabalhava nesta mesma trincheira e nunca se recuperou. A tradição local alerta os novos voluntários sobre aquele local, brincando sobre uma quarta morte que ainda está por vir. Seja mito ou memória, isso nos lembra que a arqueologia pode ser tão dramática quanto qualquer história. A cada pedra que descobrem, a câmara do portal interno volta à vida, provando que a antiga justiça de Shiloh falava tão alto quanto suas muralhas sagradas. Cinzas da destruição. Enterrado sob uma espessa camada de cinzas avermelhadas, a equipe do Dr. Stripling descobriu um jarro de barro estilhaçado. Sua alça quebrou e seu corpo se fragmentou. Este vaso simples jazia exatamente onde a história registrou a queda de Siló. Em suas rachaduras, as cinzas granulosas se agarravam como uma marca do tempo, apontando para o fim violento da cidade, pelas mãos dos filisteus. Siló havia sido o principal local sagrado de Israel. Ali, sacrifícios obrigatórios eram realizados, dízimos eram trazidos e sortes eram lançadas para dividir a terra prometida entre as tribos. Os fiéis acreditavam que deviam oferecer o seu primeiro e melhor naquele local escolhido. Sua vida ritual girava em torno daquela cidade, até que o ataque filisteu a reduziu a ruínas. Sob as cinzas, a escavação revelou um piso de gesso selado. Sua superfície brilhante apresentava sinais de calor intenso, rachaduras e bolhas, indicando onde o fogo havia se alastrado. Acima desse piso, jaziam fragmentos de cerâmica da Idade do Ferro II. Quando as amostras de gesso queimado e cinzas foram enviadas para análise de carbono, 14, os resultados indicaram uma data por volta de 1075 a.C. Essa data coincide precisamente com o relato bíblico da vitória filisteia em Afeque, conforme narrado em 1 Samuel 4. O Salmo 78. 4. A 61. Relembra como Israel marchou para Siló, com sua glória repousando em tendas, apenas para ter a presença do Senhor capturada por inimigos. Jeremias 7. 12 adverte posteriormente que o mesmo lugar se tornaria como Sodoma e Gomorra em perversidade. Agora, o cântaro quebrado e o chão queimado fornecem prova física dessas palavras. O próprio cântaro tem uma forma comum, um jarro doméstico comum para armazenar azeite ou vinho. No entanto, seus pedaços quebrados contam uma história extraordinária. Alguém deve tê-lo deixado cair ou atirado em pânico, pois as chamas se espalharam. Talvez os sacerdotes, fugindo do tabernáculo, tenham espalhado os vasos em sua pressa. A cinza vermelha que cobre os fragmentos, outrora, cobria toda a área sagrada. Os arqueólogos mapearam cada fragmento, anotando sua localização exata entre os escombros. Esse trabalho minucioso demonstra que a destruição não foi um ataque rápido. Foi um ataque prolongado que queimou pisos e derrubou paredes. O piso selado, rachado, mas em grande parte intacto, sugere que o fogo atingiu seu ápice antes de esfriar e aprisionar a cerâmica acima. Essa descoberta preenche uma lacuna entre o texto e a realidade. A arqueologia, há muito, localizou o contorno de Siló, suas camadas de altar e seus depósitos sacrificiais. Agora, ela pode marcar o momento do colapso. O cântaro, as cinzas e o gesso queimado são marcadores no tempo,
testemunhas silenciosas do dia em que a fé e o fogo se encontraram. Chegou a hora da escolha do assinante de hoje. Nas profundezas das areias de Siló, surgiu uma descoberta notável que promete aprofundar nossa compreensão do culto dos antigos israelitas. Os primeiros trabalhos no local foram realizados por uma equipe pioneira dinamarquesa, cujas escavações em 1922 e retorno em 1926 desenterraram cerâmica e vestígios arquitetônicos ligados aos primeiros rituais do santuário. Décadas depois, o professor Israel Finkelstein aplicou métodos estratográficos modernos e datação por radiocarbono para validar e refinar a cronologia dessas primeiras descobertas, confirmando sua consonância com as descrições bíblicas do uso do tabernáculo. Complementando esses esforços, a Associação para a Pesquisa Bíblica patrocinou escavações que revelaram fragmentos de cerâmica inscritos com escrita proto-canita, possivelmente as referências não bíblicas mais antigas a um sacerdócio israelita. Mais recentemente, o doutor. A equipe arqueológica de Scott Stripling ganhou as manchetes. Arqueólogos acabaram de descobrir evidências bíblicas de 3.000 anos que mudam tudo o que sabemos, ao expor uma camada de cinzas e instalações de culto diretamente abaixo do piso conhecido da Idade do Ferro. Suas escavações meticulosas trouxeram à luz suportes de culto, jarros de armazenamento com emblemas tribais estampados e uma rara bula inscrita, que pode registrar a dedicação do próprio tabernáculo. Essa convergência de sondagens do século XX e ciência do século XXI em Siló está reformulando nossa narrativa sobre como e quando os israelitas organizaram o culto pela primeira vez neste solo sagrado. Pista fundamental. Em uma nova trincheira no canto nordeste do sítio arqueológico, a equipe do Dr. Stripling desenterrou um simples bloco de pedra, mas sua importância era tudo menos insignificante. A meio metro abaixo da superfície, encontraram um encaixe de porta posicionado exatamente onde suas medições previam. Essa pedra teria sustentado a dobradiça de madeira de uma porta maciça que se abria para receber os visitantes no edifício. A descoberta não foi aleatória. Anos de mapeamento haviam delineado a planta da estrutura que se acreditava ser as paredes do tabernáculo. Calculando a posição de cada canto, o Dr. Stripling sabia que o encaixe da porta deveria estar ali. Quando o solo revelou a pedra lisa, a equipe ficou entusiasmada. A posição do encaixe correspondia às referências bíblicas a portas e portões na arquitetura sagrada. Encaixes de pedra são raros fora dos portões da cidade ou de grandes edifícios públicos. Encontrar um em um edifício que corresponda às dimensões exatas do tabernáculo é notável. Normalmente, as tendas não deixam vestígios de portas. No entanto, aqui estava a prova de um design híbrido. Uma estrutura robusta de pedra coberta por uma cobertura de tenda móvel. Essa mistura de permanência e portabilidade se encaixa em textos que descrevem uma tenda sobre paredes. Especialistas da Autoridade de Antiguidades de Israel visitaram o local e concordaram. Nunca tinham visto nada igual. Uma construção monumental da Idade do Ferro, alinhada de leste a oeste, com pedras talhadas com precisão nos cantos e uma entrada bem definida. Por que construir duas estruturas com plantas idênticas? A única resposta lógica. Tratava-se do próprio tabernáculo, construído com paredes para garantir estabilidade e um teto em forma de tenda para atender às necessidades de um tabernáculo portátil. A orientação era fundamental. O eixo longitudinal do edifício corre de leste a oeste, para que os fiéis entrassem de frente para a luz da manhã, exatamente como prescreve o Êxodo. Se as paredes estivessem orientadas de norte a sul, essa estrutura teria sido descartada. Mas tudo se encaixa perfeitamente. Dimensões, orientação e agora detalhes arquitetônicos como esta pedra de encaixe. Indícios textuais corroboram a arqueologia. Primeiro, Samuel começa descrevendo as cortinas do tabernáculo e termina com suas paredes. As antigas leis judaicas registram que a tenda de Siló estava localizada dentro de uma construção de pedra coberta por um teto de peles ou tecido. Essas regras e histórias pareciam teóricas até que esta pedra com encaixe provou que eram reais. O Dr. Stripling imagina a cena. Uma tenda de lona estendida sobre paredes de pedra, ancorada por batentes de porta encaixados nesses encaixes. Os sacerdotes puxavam as pesadas portas de madeira à noite e as abriam ao amanhecer.
O brilho suave da luz da manhã preenchia primeiro o lugar sagrado, e depois se espalhava pelo Santo dos Santos, no extremo oposto. Este único bloco de calcário esculpido carrega mais do que peso. Carrega história. Ele une as tendas do deserto aos templos permanentes. À medida que a equipe avança para o próximo canto, eles carregam um renovado senso de propósito. Cada pedra que expõem, cada camada que revelam, confirma que Siló não era um acampamento comum. Foi o primeiro lar permanente de Israel para a habitação de Deus entre o povo. Prova inconfundível. A terra em Shiloh está falando, e a mensagem é clara. Este lugar foi real, não apenas uma história. Ano após ano, o doutor. A equipe de Stripling aprofunda suas investigações e continua encontrando peças que se encaixam perfeitamente na descrição bíblica, impossíveis de ignorar. Primeiro, vieram as paredes do tabernáculo dispostas de leste a oeste, correspondendo ao êxodo em todos os detalhes. Depois, o Favissa, dezenas de milhares de ossos de animais kasher, empilhados por séculos em camadas precisas. Agora, imagens quebradas, pisos queimados e pedras de encaixe de portas adicionam novos capítulos à história. Cada descoberta se baseia na anterior, tecendo uma tapeçaria de provas que rivaliza com qualquer mito. Céticos chegaram a afirmar que os livros de Josué, Juízes e 1 Samuel eram invenções posteriores. Acreditavam que essas histórias se originaram de relatos orais, compilados por editores posteriores. Mas, à medida que a equipe mapeia paredes, cataloga jarros e mede camadas de pedra, o peso dos artefatos reais força uma reconsideração. A probabilidade de todos esses elementos se alinharem por acaso diminui a cada estação. Ferramentas de ponta estão impulsionando o trabalho. O radar de penetração no solo revela formas ocultas sob a terra. Possíveis cômodos, plataformas e áreas de armazenamento estão ligados à planta do tabernáculo. A estrategografia digital permite que os arqueólogos observem as mudanças nas camadas do solo em tempo real, identificando marcas de queimadura ou pisos selados com gesso. Drones criam modelos 3D do sítio arqueológico, revelando padrões invisíveis ao nível do solo. Essas tecnologias sugerem ainda mais a serem descobertos. Escavações mais profundas poderiam revelar inscrições com nomes de sacerdotes ou registros de rituais. Talvez outras seções do edifício sagrado permaneçam intactas, aguardando para serem descobertas. Cada anomalia em uma varredura de radar ou mudança na cor do solo é uma promessa de descoberta. Os efeitos em cadeia são reais. Estudiosos bíblicos estão reexaminando passagens controversas, agora munidos de evidências concretas de que Siló abrigou a arca e testemunhou as primeiras festas da fé. Arqueólogos comparam o portão e os depósitos de Siló com outros sítios da Idade do Ferro, buscando paralelos que confirmem os costumes regionais. Até mesmo os céticos de longa data admitem que as descobertas não podem ser ignoradas. Mas o maior impacto pode ir além da comprovação de uma única história. A escavação de Shiloh nos lembra que fé e história compartilham o mesmo palco. As pedras brutas do portão, onde a justiça foi feita, estão ao lado dos ossos de animais sacrificados em nome da esperança. O chão carbonizado, onde jazia o cântaro de barro quebrado, testemunha o dia em que os filisteus invadiram a região. Juntos, eles formam um registro gravado na terra, e não em tinta. Enquanto a equipe do Dr. Stripling se prepara para a próxima temporada, seu foco se divide entre o que já foi descoberto e o que ainda permanece oculto. Eles sabem que sob a camada de cinzas ou sob um pedaço de solo intocado, a próxima peça do quebra-cabeça aguarda. E a cada pá de terra removida, eles se aproximam de respostas que podem reformular nossa compreensão do antigo Israel. O silêncio de Siló, há muito ininterrupto, está dando lugar a vozes do passado. Cada pedra, osso e fragmento é uma testemunha. E se a história enterrada aqui nos ensinou algo, é que, às vezes, as verdades mais difíceis estão escondidas, esperando por alguém ousado o suficiente para trazê-las à luz.